Ontem a gente mostrou aqui no Bom Dia o desabafo de um pai. O filho dele, um jovem de 25 anos, foi assassinado após reagir a um assalto, quando saía de um baile funk em Vila Velha. Vamos rever o que disse esse pai. Hoje o bandido tem mais direito do que a gente. A lei protege ele, direitos humanos, é tudo em cima, e você, que precisa de proteção, não tem. De direitos, você não tem. Você tem deveres, que é pagar impostos, né? Você é sujeitar aí a, se precisar trabalhar, pagar segurança, quando precisa trabalhar. Isso é complicado. Rapaz, se o meu filho fosse um filho de um político, a justiça seria rápida. Amanhã o garoto estaria preso. Com certeza, isso eu te garanto. Amanhã ele estaria preso. Porque todo mundo ia se mover para resolver isso. Não que a polícia não faça. Porque a polícia às vezes quer fazer e não consegue, porque se tentar pelo caminho que tem que ser, não funciona. Que é a burocracia. Não consegue chegar até o... Quando chega, já venceu o prazo, é solto, porque saiu do flagrante. É de menor, não pode ficar preso. Então, mas é complicado você falar. Bom, e à noite, ao falar sobre a violência, esse prende e solta dos bandidos, o procurador do Ministério Público, Sócrates de Souza, fez críticas à justiça. Ele disse que a lei é rigorosa, mas precisa ser mais bem aplicada. Existe uma tendência hoje em dia que a gente observa no Poder Judiciário local e nos tribunais superiores de conceder a liberdade à maioria das pessoas, sem que se tenha uma análise mais aprofundada do perfil desses criminosos. Então nós observamos recentemente um cidadão que foi preso 19 vezes, e 18 vezes, e na 19ª foi por estupro. Essa vítima, ela não vai se recuperar nunca, mas esse criminoso vai sair um dia da cadeia e com certeza vai produzir mais vítimas. Então, para a nossa realidade, nós devemos aplicar aquilo que temos, que é a lei. A lei é rigorosa, sim, mas não podemos aplicar tratamentos brandos para bandidos. Não é possível vivermos com esse abrandamento das penas que nós estamos vivenciando no Estado do Espírito Santo. Precisamos ser mais rigorosos. Alguns magistrados de primeiro grau têm aplicado o que eu entendo que é o correto, mas quando esses processos chegam no tribunal, essas penas são abrandadas e nós precisamos melhorar essa relação. Não é possível convivermos mais com penas tão brandas para crimes tão graves. Bom, e nós recebemos agora aqui no estúdio o desembargador do Tribunal de Justiça, ex-titular da Vara de Execuções Penais de Vitória, William Silva. Desembargador que também é professor de Direito Penal, conversa com a gente sobre essa situação aí. Bandidos que, pelo que a gente vê, deveriam estar presos, mas acabam soltos, cometem novos crimes, deixam todo mundo com medo. Desembargador, bom dia. Obrigado pela presença aqui. Eu queria que o senhor comentasse primeiro as declarações do pai do jovem de 25 anos, que foi mais uma vítima e morreu assassinado, e do procurador do Ministério Público, Sócrates de Souza. É fácil entender o desabafo do pai. É lamentável vermos autoridades ou agentes das autoridades desinformando, prestando um desserviço à população, colocando culpa no Poder Judiciário, que não é do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não elabora leis, o Poder Judiciário aplica as leis que existem. E as leis são aplicadas de acordo com aquilo que está ali positivado. O Poder Judiciário não muda as leis. Quando eu aplico uma pena, ou quando eu decreto uma prisão, ou quando eu determino a soltura de alguém, eu estou cumprindo o que a lei determina. Hoje, a prisão preventiva é medida excepcional, é excepcionalíssima. Eu só posso prender hoje em casos previstos na lei, quando está em jogo a própria ordem pública, a garantia da própria sociedade, a conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei futura. É claro que se mesmo condenado o sujeito vai cumprir a pena solto, vai ter a pena substituída por uma pena restritiva de direitos, eu não posso decretar a prisão dele. Doutor, isso é o que a gente sempre ouve aqui, mas o procurador, o doutor Sócrates, ele disse o seguinte, a lei é rigorosa. Quem vai aplicar a lei, e ele diz o Tribunal de Justiça, ele diz que até o juiz de primeira instância pretende fazer leis mais rigorosas, mas que são abrandadas quando chegam no Tribunal de Justiça. Ele diz que a lei é rigorosa, agora quem a aplica é que não está sendo, escolhe penas mais brandas em vez de penas mais severas. A informação foi dada por incompleto, infelizmente. Por quê? Porque quando eu aplico uma pena,
eu tenho que levar em consideração, na aplicação dessa pena, algumas circunstâncias que estão previstas no Código Penal e, obviamente, essas circunstâncias que nós chamamos de circunstâncias judiciais e circunstâncias legais, às vezes são favoráveis ao sujeito e eu tenho que aplicar pena mais branda. Quando o tribunal reduz ou diminui uma pena, ele simplesmente está reparando ou corrigindo aquilo que o juiz do primeiro grau deveria ter considerado e que o legislador já previu que deveriam ter sido consideradas e que não foram consideradas. Mas, doutor William, ele citou o caso ali, uma pessoa presa 19 vezes. Vai e volta, vai e volta. Isso não é um risco à sociedade? Por que esse cidadão está solto de novo, 19 vezes? Não conheço a situação por ele citada, mas é provável que esse sujeito tenha sido preso 19 vezes e não tenha sido condenado por nenhuma dessas vezes, por nenhuma dessas ações. Se ele não foi condenado por nenhum dos crimes ainda, para a lei, ele é tecnicamente primário. E se ele é tecnicamente primário e não está havendo naquela situação que está sendo cuidada, que está sendo tratada, perigo para a ordem pública, garantia social, para a conveniência da instituição criminal ou mesmo para assegurar a aplicação da lei penal, ele tem o direito de ser solto. Veja, hoje, por exemplo, até os crimes hediondos, o sujeito pode cumprir inicialmente no regime fechado e depois ter a progressão de regime. Ou seja, quem permite essas benesses é o próprio legislador. O Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário, não tem culpa. O Poder Judiciário não solta bandidos que a polícia prendeu. O Poder Judiciário, pura e simplesmente, reconhece direitos do cidadão que estão previstos na lei. Mas essa interpretação não pode o juiz dar uma pena mais severa, segurar esse cidadão preso, porque, o senhor me perdoe, parece um distanciamento do anseio da sociedade. As pessoas pedem, a pessoa tem que ficar preso, o bandido tem que ficar preso, ele volta para a rua, a polícia reclama isso. Também não cabe uma interpretação, nesse momento, assim, de uma punição mais severa, não tem como, a lei não permite isso. É garantia constitucional de todo sujeito a individualização da pena. Ou seja, é garantia constitucional de todo sujeito saber que um dia será solto para sua própria readaptação. Isso está previsto na lei e nós só aplicamos a lei. Nós não temos prisão perpétua, nós não podemos, por exemplo, crime de homicídio, pena 12 a 30 anos. Eu não posso, pura e simplesmente, porque o sujeito é odiado pela sociedade, aplicar a pena máxima de 30 anos. Eu tenho que começar aplicando a pena de 12 anos, que é a mínima, e sobre essa pena mínima fazer incidir as circunstâncias judiciais, antecedentes, personalidade, culpabilidade, circunstâncias do crime, etc., e depois as circunstâncias legais, agravantes e atenuantes, para chegar à pena definitiva. Eu não posso pura e simplesmente aplicá-lo máximo. Mas se chegasse pelo menos a 12 anos, a gente até acho que não teria tanta reclamação. O problema é que o cidadão assalta um dia, outro dia está solto, mata um dia, outro dia está matando de novo na rua. O senhor pessoalmente, se é que eu posso lhe fazer esse pedido, o senhor pessoalmente, o senhor acha que está certo isso ou tem que haver uma reforma no Código Penal? É óbvio que o Código Penal e o Código de Processo Penal devem ser imediatamente alterados para impedir determinados benefícios. Hoje, o sujeito condenado a 12 anos, ele não ficará preso a 12 anos. Ele não ficará preso por 12 anos. Sim. O sujeito condenado a 12 anos, ele poderá ficar preso só 4 anos ou só 2 anos no regime fechado, depois passa para o regime semiaberto e daqui a pouco ele estará solto. A sociedade tem que entender que tudo que o judiciário pratica está previsto na lei. Esses benefícios, a progressão de regime ou a excepcionalidade na prisão preventiva são previsões legais, e nós só cumprimos aquilo que está previsto. Eu posso concluir que o senhor está criticando o Código Penal. Estou, obviamente, criticando o Código Penal e o Código de Processo Penal e criticando todos aqueles que colocam a culpa no Poder Judiciário, porque nós só cumprimos a lei. O senhor está se referindo ao procurador? Estou me referindo a todas as autoridades e agentes das autoridades que prestam desserviço à população, explicando e esclarecendo para a população que o Poder Judiciário é culpado, quando na realidade o culpado é o legislador. A população tem que saber escolher aqueles que elaboram as leis. Você está se referindo a deputados? Obviamente, deputados federais e senadores são eles que elaboram as leis. E, obviamente, eles que podem ou não acabar com esses benefícios legais que estão aí previstos. Perfeito. Nós somos obrigados a aplicá-los. Deixa eu terminar a entrevista da maneira como eu comecei, porque a gente ouviu um procurador do Ministério Público dizendo o seguinte: a lei pode ser sim mais severa, só que os juízes, os desembargadores, não a aplicam dessa maneira. O senhor está dizendo que não é assim. Nós aplicamos o que está previsto na lei, reconhecemos para o cidadão os benefícios legais
E, obviamente, aplicamos penas graves e penas mais altas quando as circunstâncias são desfavoráveis ao sujeito e aplicamos penas mais brandas, que é o que está previsto na lei, quando aquelas circunstâncias legais e judiciais são favoráveis ao sujeito. Deixa eu agradecer ao doutor William Silva, desembargador do Tribunal de Justiça aqui do Espírito Santo, pela participação no Bom Dia. Doutor William acha que o Código Penal tem que ser alterado, sim, a lei precisa ser mudada, só que não cabe aos juízes e aos desembargadores, cabe aos deputados federais, senadores, aos representantes do Legislativo. E ele afirmando aqui que os juízes e desembargadores, segundo o doutor William, cumprem o que determinam a lei e não têm poder para dar punições mais severas. E o que a gente vê todo dia, né, doutor William, é a gente lamentando e indignado, porque o bandido assalta um dia, está solto no outro dia e depois está assaltando de novo. Infelizmente, há previsão legal para isso. A prisão preventiva é medida excepcionalíssima. Muito agradecido pela presença aqui no Bom Dia.